Olá, você que acompanha a programação da TV Assembleia, canal 57.3, e você também que nos acompanha aqui pelas nossas redes sociais, em todas somos @AssembleiaRR. Sejam bem-vindos a mais um programa em pauta. E hoje eu recebo aqui com a gente a terapeuta do sono do bebê, Daniele King. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Dani, eu queria então que você começasse esclarecendo pra gente, né? O que é então a terapia do sono do bebê, que eu tenho certeza que muita gente nunca ouviu falar nessa área de atuação, né? Certo. Então, a terapeuta do sono do bebê, ela vai atuar para ensinar a mãe a ajudar o bebê a ter uma melhor noite de sono, um sono com maior qualidade. E para isso, ela vai usar de algumas técnicas. Existem vários ramos, né, da terapeuta do sono com várias técnicas, e eu sou formada no método dos 4 passos, que é conhecer o bebê, entender por que ele acorda, ajustar a rotina do bebê e retirar as associações caso causem algum despertar noturno. Dani, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre como você começou a atuar nessa área, porque a gente estava conversando ali nos bastidores e você me contou que foi ainda durante a sua gestação que você começou a pesquisar, até por um receio, né? Aquilo que todo mundo fala, que o bebê não dorme, a mãe não dorme também. Então, eu queria que você contasse um pouquinho dessa história pra gente. Certo, foi exatamente isso mesmo. Ainda na minha gestação, eu tinha muito medo, né, de passar noites em claro, porque as outras mães, eu via a vivência delas e elas também me falavam, né, amigas comentavam comigo, para eu aproveitar para dormir naquele momento, que depois que eu fosse mãe eu não ia dormir, saber o que era dormir a noite inteira de sono nunca mais. Então eu amo dormir. E quem não gosta, né? Isso. E se eu não durmo uma noite inteira de sono, eu acordo muito mal. Então eu pensei, poxa, já me conhecendo, né, como eu sou, e ainda mais vou estar com o bebê, eu sei que não é fácil, sempre estudava muito. E aí eu pensei, nossa, eu tenho que encontrar alguma forma, não é possível que não exista em nenhum lugar alguma forma de fazer o seu bebê dormir melhor. Então fui procurar, fui pesquisar, e eu tinha uma amiga que me dizia, amiga, não existe, esquece isso, é assim mesmo. Eu disse, não me conformo. Fui pesquisar, então aprendi algumas técnicas, né, que de início eu fui colocando em prática com a minha filha. Sofremos no início porque eu estava aprendendo, eu não sabia muito, não tinha muito conhecimento. E depois eu fui me aprofundando, conhecendo mais, me formei em terapeuta do sono, então apliquei os passos e realmente funcionou. E a partir dos 4 meses de idade, minha filha já dormia a noite inteira. Olha só, então não é normal, Dani, um bebê dormir mal, então? Isso, não é normal. Porque quando a gente fala em bebê dormir mal, primeiro nós temos que entender o que é dormir bem. Dormir bem, um bebê que dorme bem é um bebê que ele tem um sono reparador. E o que é o sono reparador? É um sono em que o bebê descansa, ele repõe suas energias, ele acorda relaxado, feliz, alegre. Se o seu bebê acorda o contrário disso, se há brigas para ele dormir, se quando ele acorda estressado, ele chorando, significa que ele não teve um sono reparador. E não é normal o bebê não ter um sono bom, né? Um sono reparador. O normal é que ele tenha vários despertares, porque ele ainda é pequeno, principalmente um bebê até 3 meses de idade, ele vai ter alguns despertares a mais do que um bebê de 4 a 6 meses de idade, por exemplo, mas definitivamente não é impossível. A gente pode fazer com que esse bebê ele durma melhor e ele tenha menos despertares. E o que pode causar, então, uma má noite de sono para o bebê? Então, existem vários fatores, né, relacionados. Um é a imaturidade, que a gente chama de esterogestação, que é aquela fase de 0 a 3 meses de idade, onde o bebê ainda é muito imaturo, onde ele ainda sente que está no útero da mãe, ele não sabe essa diferença, ele ainda precisa muito da mãe, do colo, né? E ele precisa que ele se sinta confortável, assim como ele se sentia no útero. Então, esse pode ser um dos fatores. E outros fatores como a fome, os desconfortos dos dentinhos, o ambiente que não é ajustado, o frio ou o calor. Então vão ser várias causas aí que pode colaborar para que ele tenha uma má noite de sono. Por isso a importância de conhecer o seu bebê, que é o primeiro passo que eu falei. Com certeza. Inclusive muitas pessoas acreditam também que deixar o bebê mais acordado durante o dia vai melhorar aí essa noite de sono. Mas então isso é verdade? Não, não é verdade, mamães. Vocês que estão aí, não acreditem nisso, tá? Se você deixar o seu bebê mais acordado durante o dia, isso vai prejudicar o sono
noturno, porque o bebê ele precisa tirar essas sonecas, que são as diurnas, né, os sonos diurnos. Ele precisa dormir, tirar as sonecas para que ele possa descansar. Porque um bebê pequeno, ele gasta muita energia naturalmente muito rápido e ele cansa. E esse cansaço gera um estresse, um acúmulo de cortisol, que é o hormônio do estresse, e vai fazendo com que a criança sinta um peso, assim, como se fosse uma pressão na cabeça. Ela precisa aliviar e ela não sabe como, então ela começa a chorar, começa a espernear, começa a se desesperar. E no final do dia, se essa criança não está descansada, ela vai entrar no que chamamos de efeito vulcânico, que é quando a criança ela começa a chorar tanto, você acha que é cólica, você pensa que ela está com dor, e às vezes é só cansaço. É sono porque ele não tirou as sonecas durante o dia, e aí ele vai ter uma má noite de sono porque você não vai conseguir colocar ele para dormir rápido, e ele pode ter vários despertares à noite por isso, por conta desse excesso de cansaço, né, acumulado. Então, a chave do sucesso, com certeza, é conhecer melhor o sono do bebê. E a gente segue falando sobre isso daqui a pouquinho. A gente vai para um intervalo rápido, já voltamos. Aqui com a terapeuta do sono do bebê, Daniele King. Dani, vamos falar então sobre o ruído branco, né? O que é isso e de que forma pode ajudar aí a melhorar o sono do bebê? Certo. Então, o ruído branco, eles são uns sons que eles auxiliam a diminuir os ruídos externos, os barulhos externos, né? Quem é mãe sabe da dificuldade quando vai colocar o bebê para dormir, tem um cachorro latindo, uma moto passa com aquele desespero de som, né, na rua, um carro com som muito alto, ou às vezes tem até outra criança dentro de casa e ela naturalmente vai fazer barulho. E o ruído branco, ele é um som numa mesma frequência que você usa, né? Pode ser numa caixinha de som, tem alguns aparelhos próprios já com o nome ruído branco. Você pode também procurar no YouTube o nome ruído branco, escolher o que mais gostar, modificar para MP3, que foi o que eu fiz, colocar num pendrive e colocar numa caixinha de som. E você pode deixar ligado a noite inteira. No máximo 50 decibéis, né, que é o recomendado para não prejudicar a audição do seu bebê. Você pode usar a noite toda e ele vai inibir os outros sons. Vai chegar algum som? Vai, mas é muito menor do que o que está realmente lá fora. É como aquele barulho de chuva que algumas pessoas colocam para dormir? Isso, exatamente. O que eu usava com a minha filha é o som do útero, que é um som tipo secador de cabelo ali, com no fundo assim umas batidas de coração bem de leve. Ela simplesmente amava, fazia muito sucesso. Dani, o que é então a higiene do sono? Eu vi que você fala bastante sobre isso também no seu Instagram. Então conta um pouquinho aqui pra gente. Certo. Então, a higiene do sono, ela já é algumas estratégias, algumas técnicas, né, que a gente usa para melhorar o sono do bebê. E ela se compõe aí de alguns elementos, que é o ajuste do ambiente do sono, uma boa alimentação, atividades prévias ao sono. Por quê? Por exemplo, um bebê que está com fome, que não é bem alimentado, você pode fazer qualquer coisa. Ele não vai dormir, porque ele está com fome. Se o ambiente estiver desajustado também, ele dificilmente vai ter uma boa noite de sono. O contrário do que as pessoas pensam, o bebê ele gosta do escuro, porque no útero era escuro, ele não via nada de claridade. Então no escuro ajuda para que a melatonina, que é o hormônio do sono, ela se desenvolva e vai ajudar o bebê a dormir melhor. O próprio ruído branco, né, um ajuste de sono. E as atividades prévias ao sono também é muito importante, porque se seu bebê está ali muito agitado, já para bebês maiores, por exemplo, se ele está ali numa atividade muito agitada e você automaticamente leva para dormir, ele não vai querer dormir. Então você tem que ir desacelerando, fazendo umas atividades mais calmas para ele se acalmando e depois você levar para o ambiente de sono para que ele possa realmente entrar ali no clima. Entendeu? Então, realmente é um conjunto de fatores, né? Não é só um fator que vai influenciar no sono do bebê, mas realmente todos esses fatores que juntos vão melhorar a qualidade do sono do bebê. Exatamente. Né? E parece difícil no início, mas quando você coloca em prática, quando você começa a conhecer seu bebê, se torna muito fácil, muito simples e já se torna automático.
Essa é a parte legal. Dani, o que fazer então com aquele bebê que só dorme no colo? Não tem jeito, não pode sair do colo, que ele acorda. Certo. O bebê que só dorme no colo, a gente tem que entender por quê. O colo, ele é aconchego, ele é conforto, né? Então, o bebê se sente seguro ali no seu colo. Para que o bebê possa sair do seu colo, ele precisa de um outro ambiente que ele vai sentir os mesmos efeitos. Ou seja, ele precisa se sentir confortável, seguro, acolhido. Então, para isso, nós precisamos criar todo um ambiente. E aí a gente já pode usar de estratégias como um ninho, que é como se fosse uma almofada assim ao redor, que ela aperta o neném e ele se sente um pouco ali parecido com o útero. A gente pode usar o swaddle, que é como se fosse o charutinho, enrola o bebê e ele se sente ali mais seguro, acolhido e confortável. Porque também o bebê, ele não gosta de espaços em que ele se sinta muito solto. Porque ele estava ali contido no útero, né, apertadinho. Então, quando você coloca o seu bebê, ele tem aqueles espasmos que a gente chama de reflexo de Moro, que o bebê ele se assusta o tempo inteiro. Por quê? Porque ele não está mais contido. Então, o swaddle, o ninho, vai ajudar para que esse bebê se sinta confortável e ele consiga deixar o colo. Porque a gente não pode simplesmente tirar um bebê que estava ali 9 meses, né, contido, apertadinho, seguro, e querer enviar ele para outro ambiente que ele vai se sentir totalmente desconfortável. Simplesmente não vai querer dormir. Inclusive, esse é um processo que é muito difícil para muitas mães e muitos bebês também, de adaptar o bebê a dormir no berço, né? Isso pode ser até um pouco traumático para os dois, né? Exatamente. E essa questão desse traumático de dormir no berço é justamente por isso, porque a mãe, por não ter esse conhecimento, ela quer pegar o seu bebê e já colocar direto no berço. O berço ali sem nada, sem um ninho, sem um aconchego, com o colchão, o próprio colchão que é um pouco mais duro. E não é assim. Pensa você está dormindo numa cama confortável, bem acolchoada ali, de repente você vai dormir no chão. Você vai ter uma noite confortável? Não. E com o bebê é a mesma coisa. Se ele estava ali seguro, acolhido, contido, e você coloca ele numa superfície mais dura, totalmente solto, ele não vai dormir bem. São muitas técnicas e a gente segue falando sobre esse assunto daqui a pouquinho. A gente vai para mais um intervalo, já voltamos, não sai daí. Estamos de volta com o programa em pauta. Eu estou aqui conversando sobre o sono do bebê com a terapeuta Daniele Kim, tá dando aqui muitas dicas valiosas pra gente. Dani, o que fazer então com aquele bebê que acorda muito cedo? Então, o bebê que acorda muito cedo tem alguns passos a ser seguido. Primeiro, você vai pesquisar aí. Seu bebê, ele dorme tarde ou ele dorme cedo? Se o seu bebê dorme, por exemplo, às 6 da noite, ele tende a acordar cedo, 5 a 6 horas, às vezes antes. Então, o primeiro passo é mudar o horário do bebê e dormir. Mas isso não é tão simples, porque você não pode simplesmente deixar o seu bebê passando sono, porque tem aquela questão de gerar o efeito vulcânico. Então, o que você pode fazer? Você pode colocar o seu bebê para tirar uma soneca ali entre 5 e 6 horas, de 1 hora mais ou menos, e depois, umas 8 horas, colocar o seu bebê realmente para o sono noturno. E assim ele tende a acordar 7, 8 horas, que seria o normal depois de todos os ajustes. Caso isso não aconteça, você pode também ir tentando outras técnicas, né? Que é de colocar o bebê para ir dormindo de 30, a cada dia 30, 20 minutos mais tarde. E ao mesmo tempo de manhã, mesmo que ele acorde mais cedo, você mantém ele lá no lugar que ele dorme, tenta manter ele ninando ou algo assim. Se ele se estressar, começar a chorar, você pega, mas continua no ambiente até dar o horário que você deseja que ele desperte. Isso continuamente vai gerando uma rotina no bebê. Então, mesmo que ele desperte, ele vai ficar lá quietinho, caladinho, porque ele sabe que não é o momento ainda de começar o dia. E também você pode ir fazendo o que chamamos de ritual do despertar. O que é isso? Se o ambiente ali está todo escuro para dormir, com as cortinas todas fechadas, a porta, então quando der
8 horas mais ou menos, vamos supor que seja o horário que você quer que seu bebê desperte, você abre as janelas, abre as cortinas, deixa o ambiente mais claro, vai tirando a roupinha do bebê, leva ele para fora para ver o dia e faz isso a cada dia. Esse ritual, sempre no mesmo período, ele vai entender, agora sim é hora de começar o dia. E quando for à noite, você pode fazer um ritual noturno, que aí é tirando os estímulos, deixando o ambiente um pouquinho mais escuro, um banho mais morninho, e ele vai entendendo, agora eu vou dormir, é hora de dormir. E assim, o bebê ele vai entender que ele não tem outra escolha a não ser dormir naquela hora ou acordar naquela hora. E mesmo dormindo aí a noite inteira, a gente tem que manter as sonecas durante o dia? Com certeza, tem que manter, porque as sonecas elas são essenciais para o descanso e o sono noturno do seu bebê. Inclusive tem algumas técnicas aí para prolongar também essas sonecas, né, Dani? Tem sim algumas técnicas. Eu posso explicar uma delas. Você que tem um bebê, que ele acorda a cada 30 minutos de soneca. O ideal é que a soneca seja no mínimo 40 minutos. Mas se o seu bebê dorme somente 30 minutos durante o dia, você pode se adiantar 5 minutos antes dele despertar. Então, quando tiver 25 minutos de sono, você vai lá e você começa a ninar o seu bebê. Pode ser aquele barulhinho do shhh, com tapinha no bumbum, de levinho, para ninar, para que ele consiga emendar o sono dele e prolongar um pouquinho mais. Vamos supor que isso não funcione, ele acorda, você continua ninando ele lá no berço, deixa ele lá até dar o horário de pelo menos 40 minutos. Caso esse bebê comece a espernear e comece a não querer ficar no berço, pegue no colo, amamente, faça com que ele durma nem que seja no peito, mas que ele emende até os 40 minutos e aí durante o passar do dia você pode ir prolongando, 40 minutos, 50, depois 60, o mínimo que a gente recomenda é 2 horas de soneca, né? Então, se ele estiver dormindo até 2 horas aí, é bom demais. Inclusive, algumas mamães, né, já estão ali tão acostumadas com o bebê dormindo um pouco, que quando ele tem uma soneca mais prolongada, ficam se perguntando se acorda ou não o bebê, né? Isso. E não é recomendado acordar o bebê, somente se o seu bebê tiver mais de 1 ano e 6 meses. Aí, o ideal é que a partir de 2 horas de soneca você acorde, porque pode interferir no sono noturno. Como você sabe que uma soneca com mais de 2 horas interfere no sono noturno? Se o ritual do sono for prolongado, aquele ritual antes do sono, né, que você faz, dá banho, aí vai dar um mamar, vai tentar fazer com que o seu bebê durma. Se demorar demais para ele dormir, saiba que as sonecas podem estar interferindo, essas sonecas muito longas. Se ele acorda no meio da noite, demora mais de 30 minutos ali, sem chorar e tudo mais, querendo brincar ali, significa que as sonecas longas podem estar interferindo, porque ele descansou demais, então ele está com energia para gastar. Então, o ideal é que durante o dia, para bebês maiores, você gaste energia, faça com que ele descanse, mas até 2 horas somente de soneca. Olha só que legal. Dani, o nosso tempo está chegando ao fim aqui. Eu quero te perguntar se tem mais alguma dica aí valiosa para a gente compartilhar antes de encerrar o programa? Certo. Eu tenho várias dicas, né? Infelizmente, não dá tempo de falar todas. Mas o que eu quero deixar para as mamães é que vocês conheçam o bebê. Podem fazer uma rotina aí de 7 dias, anotando o horário que seu bebê acorda, o horário que ele começa a sentir sono, aí dos sinais de sono que a gente chama. O que é o sinal de sono? É o bocejo, é pegar na orelhinha, é passar a mão no olho, no rosto, às vezes fica até vermelhinho. Então, se ele começou a sentir sono, já leva ele para a soneca, faça com que ele tire as sonecas, tente prolongar. Anote a hora do sono noturno, o horário dos despertares e procure entender por que esse bebê está acordando. Veja se está nascendo dente, veja se ele tem cólica, veja se ele está ganhando peso, porque esse é um sinal de que o seu bebê está sendo bem alimentado ou não. E vai anotando durante 7 dias e vendo as semelhanças e as diferenças para que você busque ajuda. Inclusive lá no meu Instagram, que vocês já colocaram aqui, né? Tem muitas dicas também no meu canal Maternar com Carinho no YouTube. E se vocês quiserem me enviar mensagens lá pedindo ajuda, eu ajudo com todo prazer.
Dani, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, ter vindo aqui conversar sobre esse assunto. Tenho certeza que as mamães aí anotaram as dicas, vão te procurar. Deixa o espaço aberto aqui mais uma vez para você chamar todo mundo para ir lá pro seu Instagram, pro seu YouTube, que você produz muito conteúdo também para ajudar todo mundo a passar por essa fase tão difícil de uma forma mais fácil, né? Sim, e esse é o meu intuito, né, de ajudar você, mamãe. Então me segue lá no Instagram, danielem.king. E no meu canal do YouTube, Maternar com Carinho. Tenho dicas lá valiosas para vocês. Tem o meu manual que vocês podem ter acesso também. E tem lá as mensagens, o meu contato, que vocês podem pedir ajuda, que eu estou aqui para ajudar, no que eu puder. Pronto, muito obrigada, Dani. Recado dado, eu vou me despedindo de você aí de casa também. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Eu te encontro no próximo programa Em Pauta. Tchau, tchau.